Comecem comigo, por favor, as questões que eu pedi aqui no WhatsApp, que foram as 7 a 12. Enquanto vocês vão fazendo essa, eu vou dar uma olhada naquela outra questão que vocês me pediram mais cedo, e aí eu vejo aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Receberam a primeira questão que eu pedi, né? Qual que é o número? A 7. Ela tem uma pegadinha. E se você cai na resposta errada certa, tá? Olha só, uma empresa de entregas presta serviço para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar entre 2 planos diferentes oferecidos pela mesma empresa que faz entregas. No plano A, cobra-se uma taxa mensal no valor de R$ 500, além de uma tarifa de R$ 4 por cada quilograma enviado para qualquer destino. No plano B, cobra-se R$ 200 por mês, né, mensal, e uma tarifa de R$ 6 por quilograma, certo? Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 quilogramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B. Qual alternativa avalia corretamente a decisão tomada por ele? Então, olha só, ele paga 6 vezes no plano A, né? 6 vezes R$ 500, porque é 6 parcelas, 6 meses, e o plano é 500 por mês. Então, é 6 vezes 500 mais R$ 4 por quilograma, e são 650 quilogramas que ele vai contratar. Então, 6 vezes 500 vai dar 3.000. 4 vezes 650, eu fiz assim, ó, 650 mais 650, 1.300. Aí eu dobro 1.300 mais 1.300, 2.600. Quando eu somo 3.000 com 2.600, fica 5.600. A segunda opção, que é o plano B, vão ser 6 meses, cada mês, né, é R$ 200, mais R$ 6, R$ 6 vezes a quantidade de 650, porque ele falou que é R$ 6 por quilograma. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 200 mais 6 vezes 650. Aí vai ficar 1.200, né? 6 vezes 200. E 6 vezes 650, eu fiz assim, 650 mais 650, 1.300. Mais 1.300 vai dar 2.600, mais 1.300, 3.900. Enfim, né? Aí você faz aí o jeito que você achar melhor. Somando isso aqui dá 5.100. Ou seja, foi um bom negócio porque ele pagou R$ 500 a menos nesse plano aqui, ó. Então, a letra A, a decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R$ 500, a menos que o plano A custaria. Ok? Essa é a forma correta de resolver. Qual era a pegadinha? Tá, A pegadinha foi a que eu caí. É assim, você esquece de somar 6 vezes. Eu não Você pensa numa função de primeiro grau, assim, ó, R$ 500 mais R$ 4 vezes R$ 4 vezes a quantidade de quilogramas. E aqui R$ 200 mais R$ 6 vezes a quantidade de quilogramas. Aí você esquece desses 6 meses, sabe? Tipo, você esquece que era mensal a parada. E aí você faz assim, ó, R$ 500 mais 4 vezes 650. 4 vezes 650 vai dar 2.600, né? Que eu já tinha feito essa conta antes. Mais 500 dá 3.100. E aqui a mesma coisa, ó, fica 200 mais 6 vezes 650, que dava 3.900, né, aqui. 3.900 mais 200, que dá 4.100. Quando você faz aqui, ó, esse plano é R$ 1.000 mais vantajoso e tem a resposta. Entendeu? Eu não caí na pegadinha, ainda bem. É porque você leu bem direitinho, né? É porque era por mês, né? Então tinha essa questão. Aí eu acho que ia para a letra D, ó. A decisão foi ruim, pois o plano B custará... Não, é a letra C. O plano B custará R$ 1.000 a mais que o plano A. Ok? Então, acho que é por isso que ela ficou aí como nível médio, né? Já a 12, ela é simples, essa 12. Ele fala assim, ó, no comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, que geralmente é um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total do seu salário em reais em função do total de vendas realizadas, também em reais. Aí ele quer saber qual que é o valor percentual da comissão. Então, olha só, primeiramente, se eu quisesse escrever qual que é a equação dessa reta, o que eu ia escrever? Né?
eu ia primeiro descobrir qual que é esse percentual. É calcular o coeficiente angular da reta, certo? Aqui, ó. É você pegar, por exemplo, esse cateto oposto, que vale de 1.200 até 800, você passou 400, né? Então, aqui tem 400. E o cateto adjacente aqui é 20.000. Então, eu peguei aqui e dividi 400 por 20.000, ok? 400 por 20.000. Eu vou cortar 2 zeros em cima, com 2 embaixo, dividir 4 por 4, que vai dar 1, e 200 por 4, que vai dar 50. Aí ficou 1 sobre 50. Para transformar isso em porcentagem, é só multiplicar em cima e embaixo por 2. Porque 50 vezes 2 vai dar 100, e 1 vezes 2, 2. Ou seja, 2%. Ok? O percentual. Agora, se você quisesse escrever a equação que define o salário do cara, você ia fazer o seguinte. Y é igual a x mais b, certo? Y é igual a x mais b. O b é o valor que ela encontra o eixo y, então é 800. Então, o valor é 800 de salário inicial, mais 2% da quantidade que ele vender. Você pode colocar 2 sobre 100 assim, ou 0,02, né? Eu dar 2 casas com a vírgula aqui, ó. 0,02x. Ok? Aqui, ó, tanto faz aonde você pega esse triângulo aqui, ó. Você pode pegar aqui ou pode pegar aqui, por exemplo. Certo? Se você pegar aqui, ó, você vai de 1.800 para 800 é 1.000. Certo? E aqui embaixo fica 50.000. Então, se você dividir, porque veio daqui, né? 1.000 por 50.000 vai dar os mesmos 2%. Ó, 1.000 dividido por 50.000 vai dar os mesmos 2%. Porque é uma reta, ela tem o mesmo ângulo em qualquer ponto que você pegar. Ok? Eu não deu nem tempo de eu olhar aquela questão lá. Eu tô achando o enunciado dela meio... Vocês chegaram a olhar na internet se o enunciado dela tá certinho mesmo? E as alternativas? Que às vezes acontece de estar com o enunciado escrito errado ou as alternativas estão com o sinal trocado e aí você fica confuso. Eu vou dar mais uma olhada nela. Eu comecei a olhar na hora aqui, ó. Eu tava fazendo algumas contas, mas espera eu pensar mais um pouquinho nela para eu ver. Eu tinha pensado inicialmente em atribuir os valores de x e de y, porque aqui, ó, o x é igual a 3 tubos. Ele falou que x é igual ao comprimento, se a altura de uma grade como essa é igual ao comprimento de x tubos, então ela é o comprimento de o x é 3 nesse caso, e o y é 4, né? Aí eu pensei em substituir aqui em uma dessas fórmulas e ver qual que vai dar 31. Foi a primeira coisa que eu pensei para ficar mais fácil. Aí eu ia fazer isso. Eu não sei se vocês chegaram a fazer. Certo? E aí a gente vê. Mas deixa eu pensar mais um pouquinho nela aqui. Enquanto isso, vocês vão fazendo outras para mim. Eu acho que essa lista aqui, ó, a gente fez quase todas, tá? Quase todas. Ficou faltando 2 ou 3 só. Eu acho que vocês podem terminar elas sozinhos. As que eu não fiz. Pode falar. Ah, não sei. Ah, tá. Depois eu olho. Depois vocês veem aí no caderno, se vocês anotam no caderno. Mas eu lembro que eu fiz, ó, quer ver? Rapidão. Essa uma a gente fez. A 2 a gente fez. Ah, tinha uma que eu queria fazer, peraí, antes de vocês irem. Antes da gente ir. Era essa. Essa que eu preciso que vocês façam. Eu sempre faço essa questão, né? Engraçado que aqui fala que ela é fácil. Mas muita gente de boa família erra ela, né? Façam pra mim a 10 aí, rapidão. 11. Tem que parar com isso, porque depois, quando eu estiver dando aula pra escola, fica ruim. Enfim, vamos lá. Eu fiz essa daqui na gambiarra, vou mostrar pra vocês. Depois vou pensar um jeito real oficial de resolver ela. Onde foi? Ah, tá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo dos recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco do racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Então, tá aqui. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Qual que é o problema desse gráfico? Quando você for fazer gráfico, questão de gráfico no Enem, você tem que observar muito bem os eixos, né? Lembra daquela questão que eu falei que a gente errou, que eu errei na hora de resolver lá? Eu falei, tá vendo? Não prestei atenção nos eixos do gráfico. Porque esse gráfico aqui, ele não começa em 0, ó. Ele não começa no 0% e nem no número 0. O certo do gráfico começar é na origem, 0, 0, né?
Então, aqui, se você não prestar atenção, você erra. Mas dá pra gente fazer por uma simples razão e proporção. Olha só para você ver. Abaixou de 30 para 10 num período de 5 meses, porque foi do 1 até o 6, ou seja, passaram 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, eu posso falar o seguinte, que abaixou 20%, que é de 30 para 10, abaixa 20% num período de 5 meses. Como aqui ficou no 10, né, e eu quero atingir a capacidade zero, então esses 10%, ele vai abaixar em qual tempo? X. Como aqui, ó, eu consigo perceber de cara que o 10 eu dividi por 2, né, o 20 eu dividi por 2 para achar o 10, então é só dividir 5 por 2 para achar 2,5, que é a letra A, que é a correta. É só isso, só que, tipo, não sei, às vezes a gente interpreta de outras formas e erra essa questão, ela é facinha de errar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre ela? Eu fiz assim também, eu fiz por regra de 3, tipo isso aí que você fez, né? Aí eu queria só que você fizesse pelos pontos. Tá. Como assim fizesse pelos pontos? Pegasse Quer que eu acho a equação dessa reta? isso, fizesse para essa forma. Tá, a gente pode fazer usando aquele método matricial. Você escolhe 2 pontos. Não sei se vai dar certo, hein? Vai dar conta com um número muito ruim aqui, tá? Já vou adiantar. Ó, aqui eu posso... Esse ponto, ele é 31. Quer dizer, 1,30, né? O x dele é 1 e o y dele é 30. Então, não sei muito se vai dar certo não, viu, Gabriel? Porque, tipo assim, não, o negócio não é no zero, enfim. Então, eu tenho esse ponto, e isso aqui é o ponto 6, 10. 6, 10. Ok? Tecnicamente, eu vou achar a equação aqui, e como eu quero o valor que ele vai chegar no zero, eu vou querer tirar a raiz dessa reta. Entendeu? Porque ela vai... Eu quero, tipo, aonde ela encosta no zero real, entendeu? Seria uma coisa mais ou menos assim, que é a raiz da equação. Você pode fazer pra gente ver? Isso, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui x, y, não sei se vai dar certo, x, y, e vou colocar os pontos, 1, 30, 6, 10, 1, 30, 6, 10, pronto. E vou multiplicar do jeito que, assim, né? X vezes 30 vezes 1, vai dar 30x. Y vezes 1 vezes 6, 6y. 1 vezes 1 vezes 10, vai dar mais 10. Agora eu vou voltar. Menos y, menos 10x, tem que trocar o sinal, lembra? Menos 180, que é 6 vezes 30 vezes 1. Iguala isso a zero, ok? Peraí. Iguala isso a zero. Então, vamos lá, somar x com x. 30x menos 10x vai dar 20x. 6y menos y vai dar 5y. E 10 menos 180 dá menos 170. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui. Aparentemente está correto. Então, eu vou passar esse 170 para cá somando, o 20x vai passar subtraindo, vai ficar assim, ó, 5y é igual a menos 20x mais 170. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por 5, todos os termos por 5, porque todos os números são divisíveis por 5. E aí eu fico com o meu y igual a 1, né? Então, vai ficar assim, ó, 5 por 5 fica y. 20 dividido por 5 fica menos 4x. E 170 dividido por 5 vai dar 85, né? 170 dividido por 5. 34. Nossa, nada a ver. Viajei na maionese. Então, seria essa aqui a equação da nossa reta. Menos 4x mais 34. Aí, agora, o que eu ia fazer é igualar... tipo assim, o y dela ia ser zero. Entendeu? Por quê? Porque nesse ponto lá na frente, na raiz, o y é zero e o x tem um valor qualquer. Então, vou colocar zero no lugar do y, menos 4x mais 34. Ia passar esse 34 para cá, né? Ia ficar 34 negativo é igual a menos 4x. Multiplica os dois lados da equação por menos 1. Fica 34 é igual a 4x e passa para cá dividindo. Vai ficar 34 dividido por 4. Que não vai dar exato, vai dar 8,5. Só que aí a gente vai ter que interpretar. A partir do sexto mês, 8,5 são 2,5 meses depois, né? Então, deu certo também fazendo desse jeito, entendeu? Porque ele falou que é a partir do sexto mês. Então, se é 8,5, esse 8,5 contando lá da origem, do zero. Então, a partir do sexto mês, 8,5 passou 2 meses e meio.
Mesmo assim, eu acho muito... Ó, isso fazer desse jeito aqui foi muito trabalhoso, certo? Quase nunca esse método é bom, para ser sincero. Porque ele é muito trabalhoso e ainda por cima, no caso da interpretação desse problema, talvez, né, se tivesse essa alternativa 8,5, se você fizesse assim, você podia errar por excitação. Beleza? Beleza. Eu gosto desse método aqui, mas quando você Jéssica, tá tipo, eu fiz de um jeito, mas eu não sei se tá certo. Agora, parando pra pensar, eu acho que eu acertei na cagada. Diga. Eu fiz assim, 20%, né? Diminuiu 20% em 6 meses. Aí, pra diminuir o resto dos 10%, precisava de X. Eu fiz uma regrinha de 3. 20% está pra 6, assim como 10% está pra X. Só que aí ia dar 3 meses, né? Ó, 20% está para 6, assim como 10% está para X. Se aqui você dividiu por 2, aqui você teria que dividir por 2. Aí seu X ia dar 3. Nossa, é Entendeu? verdade. Aí, tipo assim, talvez se deu 3 ali, você poderia pensar assim, eu vou arredondar o para cima ou para baixo, né? E aí acaba que, como você tipo, fez 2 erros acabou te salvando, sabe? Aquela coisa de menos com menos irá mais no fim da história. Só que por que aqui não é 6? Porque o gráfico não começa do 0, entendeu? Então é 5, na verdade. Ok? Agora, Miglis, seguiam ter. Aquela questão que vocês mandaram lá, eu tava olhando ela aqui. Não, professor, eu falei errado. É 20% está para 5 e 10% está para X. Foi exatamente do jeito que eu fiz, então. Ah, então tá certo, desculpa. Olha só, amiguinhos, essa questão aqui, ela é uma questão confusa, o enunciado, tá? Ele fala assim, ó, se a altura de uma grade, vou ler todo, né? Porque aí quando vocês forem assistir de novo, uma grade retangular é montada com 15 tubos de 40 na posição vertical e 16 tubos de 50 na posição horizontal. Para esse tipo de montagem são utilizados encaixes nas extremidades, como ilustrado abaixo. Então, nós temos 31 tubos, concorda? Que é 15 mais 16. Se a altura de uma grade como esta é igual ao comprimento de X tubos, olha pra você ver, chatice, né? X tubos. No caso nosso aqui, ó, esse X é igual a 3, certo? Porque são X tubos no lado da altura. E Y tubos com relação ao comprimento, ou seja, o nosso Y aqui é 4. Então, qual é a expressão que representa o número total de tubos usados? Certo? Então, o que eu pensei? Se X é 3 e Y é 4, e eu tenho que ter 31 tubos, eu vou primeiro fazer um teste das respostas. Vou jogar em todas as alternativas, Y e X, né, igual a 3 e 4, e aí eu vou ver qual que vai dar 31. Então, olha só, aqui, ó, X ao quadrado, porque 3 ao quadrado que é 9. 4 ao quadrado que é 16, mais 3 mais 4 menos 1. Então, eu vou somar 16 mais 9, que dá 25, mais 3, 28, mais 4, 32, menos 1, 31. Então, poderia ser essa. Poderia. Mas aí vamos fazer as outras, ó. 3 vezes 4 aqui dá 12. X é 3, Y é 4, mais 1, né? Então, ficou assim, ó, 12, que deu aqui, mais 3, mais 4, mais 1, mais 8. Ou seja, dá 20, então essa tá eliminada. Não pode ser. Essa aqui, 3 vezes 4, que dá 12, mais 2 vezes x, que é 2 vezes 3, que vai dar 6, 2 vezes y dá 8. Só substituir. Então, vai dar 12 com 8, 20, 26. Está eliminada porque tem que dar 31. E essa aqui, 2x, 2xy é 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Mais 3, mais 4. Então, 24 mais 3, 27, mais 4, 31. Essa aqui, de cara, é minha favorita. Por quê? Essa função aqui tem muita coisa quadrática. E aí, só de bater o olho, eu pensei, não tem nada a ver com formação de quadrados isso aqui, né? Assim, na minha mente. Só que como que eu vou fazer para saber qual das duas que é? Então, o que eu fiz? Eu peguei e desenhei mais uma fileira. Então, eu peguei aqui, ó, e coloquei mais um. Certo? Ou seja, eu tenho 4 na posição horizontal e 4 na vertical. E aí, totalizando, ó, eu já tinha 31 aqui nesse pedaço, que era a figura que eu já tinha. Aí eu somei 31, né? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, agora eu tenho 40 tubos. Como eu só posso ter ou a letra A ou a letra D como opção correta, eu vou testar nas duas. Certo? Aí tem que dar 40 agora. Então, ó, 4 ao quadrado é 16, 4 ao quadrado é 16, mais 4 menos 1. Aqui, ó, 4 mais
16 mais 4, 20. Aqui também dá 20. 20 mais 20, 40. Menos 1, 39. Não é essa. E aqui, ó, 2 vezes x vezes y vai ficar 2 vezes x vezes y, que é 4, né? Mais 4 mais 4. Então, 2 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Mais 4, 36. Mais 4, 40. Ou seja, a letra D. Certo? Aí eu fiz assim por... É uma tentativa e erro, só que é tipo usando os dados do próprio problema, né? E aí depois eu tive que esquematizar mais uma fileira para poder desempatar as duas aqui. Sendo que, se fosse para eu chutar, tipo, tô com a faca no pescoço, eu não chutaria na A, porque é uma questão que tem quadrado no meio. Agora, eu vou dar uma pensada, é a letra D mesmo, tem aí no gabarito? Eu vou dar uma pensada e vou falar para vocês qual que é o esquema da lei de formação mesmo, né? Tipo assim, qual que é a função que define a quantidade de elementos aqui, certo? E aí depois eu trago para vocês essa resposta quando eu conseguir. É a letra D. É as tretas, né, que a gente vai fazendo. Questão de múltipla escolha é bom por causa disso. Porque você sempre dá para fazer treta. Ô, Jéssica, então só por olhar, assim, o quadrado é mais parábola, é círculo, essas coisas, né? É porque eu pensei justamente nisso. Tipo, a quantidade ali são somas, né? Você tá somando os elementos numa posição e na outra. Tipo, como é que eu ia multiplicar ali eles por eles mesmos para virar quadrado? Entendeu? Eu fiquei meio na dúvida com relação a isso, por isso que eu achei que não era. Mas não necessariamente, né? Tipo, não é uma verdade que eu tô falando aqui, depende do contexto. Tá. É igual eu falei com vocês, eu não tive um tempo, assim, para pegar essa questão e olhar ela a fundo, matematicamente, do jeito oficial, né? Porque o jeito oficial de fazer as coisas, geralmente, às vezes a gente embola mesmo no meio de campo, né? Você sabe a resposta, porque é de múltipla escolha. Mas se não fosse de múltipla escolha, talvez você tivesse uma certa dificuldade para conseguir fazer aquilo ali, entendeu? Difícil. Então, vamos lá. Agora, eu sugiro a gente trocar de lista, porque deixa eu só olhar aqui, que eu já tinha um plano lá no Mediciners material. Porque essa aqui, né, que a gente fez, isso aqui, eu acho que tem poucas questões. Vamos para esse EF10, sistemas de equação do primeiro grau? Esse aqui a gente já fez, né? Deixa eu ver. EF10. Notação científica. Eu não transformei em PDF, não? DF. Esse aqui, ó. Vamos para essa daí, vamos abrindo aí. Que aí a gente vai lidando com temas relacionados. Ô, Jéssica, sabe a lista número 8, que é álgebra? 8? Isso. A gente fez ela? A gente fez a 8 e também a gente fez a 9. A 9 é a equação do primeiro grau também, né? Eu tive uma certa dificuldade e a Vilu e a Dri também. Depois, se quisesse, se tiver tempo, a gente podia ficar mais um pouco nela, se tiver algumas outras questões e tal. Pode. Eu vou dar mais uma olhada nela, então. Agora, antes da gente começar a pular para a questão mesmo, propriamente dita, deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, tá? Porque eu fui descobrir só quando eu estava na faculdade e tal, e eu não lembro dos professores terem ensinado isso pra gente. Suponhamos o seguinte sistema, nós vamos falar agora um pouquinho de sistema de equação. Então, por exemplo, eu penso na seguinte coisa, x mais y é igual a 7, e x menos y é igual a 1, certo? O que isso aqui é na vida matemática? Vocês sabem? Tipo assim, o que isso resulta? O que isso implica matematicamente? Olha só, essa equação escrita nessa forma... Um tem que ser 8 e o outro tem que ser 7? Não, nada não, certo? Não falei nada. Um tem que ser 3 e 4, uma coisa assim? Isso. Você tem que pensar em dois números que você soma e dá 7 que você subtrai um pelo outro, vai dar 1. Igual você falou, 3 e 4. O x é 4 e o y é 3. Certo? Mas o que isso aqui é? Isso aqui tem a ver com função, porque são sistemas de equação de primeiro grau, né? Então, o que é isso aqui? A gente está acostumado a ver o x e o y do mesmo lado. Mas, na verdade, isso aqui é a reta y é igual a menos x mais 7. Eu
Eu vou passar só o x para cá subtraindo. E isso aqui é a reta y. Se eu passo o y para cá, ele fica positivo. E o 1 para cá, ele fica negativo. X menos 1, certo? Então, isso aqui são duas retas. Só que aí eu troquei os lados da equação de novo, só para ficar com o y aqui, que a gente está acostumado a ler a equação assim, y é igual a x mais b, né? O y na esquerda. Então, são duas retas. E essas retas se cruzam em um ponto. Como o Gabriel já tinha falado, a solução desse sistema é 4, 3. A gente escreve solução dessa forma, 4, 3. E a gente sempre coloca o x na frente. Por quê? Porque isso aqui é um par ordenado, que é o cruzamento dessas duas retas. Então, a resolução do sistema de equação, que a gente nem pensa, ela é simplesmente, né, um plano cartesiano, onde eu tenho duas retas. A primeira, por exemplo, seria essa aqui, ó, x menos 1, né? Ou seja, ela cruza o plano cartesiano. Oh, merda. Mas que é isso? Vocês entenderam? Entendi nada. Gente, que bruxaria é essa? O trem tá na cor preta. Agora foi. Então aqui, ó. Isso é o plano cartesiano, x, y. Aí aqui, ó, essa reta aqui, que eu tô colocando de vermelho, o B dela é menos 1. Então, ela é uma coisa mais ou menos assim, ó. Ela é uma reta ascendente, porque o A dela é positivo. Já essa aqui, que eu vou pintar de azul agora, ela é uma reta descendente. Por quê? O A dela é negativo, certo? E ela toca no eixo Y lá no 7. Então, ela é uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, aqui, ó, onde elas se tocam, aqui, é o par ordenado que a gente acabou de achar. Ele é 4 em x e 3 em y. Então, toda vez que você resolve um sistema de equação, você está achando onde duas retas se interceptam. Então, o x que você acha lá é a coordenada x e o y é a coordenada y daquele ponto que é onde duas retas se tocam. Certo? Então, não sei se vocês sabiam disso. Vocês sabiam disso ou não? Oi? Não sabia. Não sabia. Acho interessante porque, né, na geometria analítica talvez a gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso. E aí eu olhei para cá e pensei nisso, porque eu acho que essa questão 5 talvez ela configure alguma coisa nesse sentido, ok? Então vou fazer o seguinte aqui para mim. Vamos tentar fazer a 5 já de uma vez para a gente ver se isso que eu falei para vocês já é uma pista. E, para ser sincera para vocês, eu não li essa lista toda, os exercícios dela. E a 6, faz a 5 e a 6, tá? Então, vou dar para vocês aí uns 4 minutinhos. 4 não, né? 6 minutinhos, ok? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui o enunciado. Tá. É a 6, eu vou dar uma dica para vocês. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de exposição dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, ele deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. O participante deu 80 tiros e no final recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que ele acertou o alvo? Então, a gente quer o A do sistema, né? Tipo assim. Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Achei. Então, olha só. Ele falou que jogou 80 vezes. Então, o número de acertos mais o número de erros é igual a 80. Certo? Como você ganha R$20 por acerto, você ganha 20 vezes a quantidade de acertos. Tipo, se você acerta 1, você ganha 20. 2, 40. 3, 60 e assim sucessivamente. Só que você perde 10 a cada erro. E o total de dinheiro aqui vai dar 100. Aí, o que ele pediu? Não foi o acerto? Então, você vai isolar o erro, entendeu? Você isola outra variável. Por quê? Porque aí você economiza tempo. Então, olha só, o erro é 80 menos A. Você isolou aqui, para você substituir na segunda, né? Se você for fazer por método de substituição. Eu posso cortar o 0 do 20, do 10 e do 100? Não. Pera aí, deixa eu pensar. Pode. Poderia. Porque você está dividindo tecnicamente a sua equação toda por 10, quando você faz isso. Porque aí você só faz o método da soma e da... Você faz o método da soma. Tá. Então tá. Deixa eu resolver pelo método da soma, então. Então aqui, ó. Você conservou a primeira equação, a de baixo você cortou os zeros, só porque deu para todos, lembrando, né? Senão você não poderia fazer isso. Tá, aí ficou assim, 2A menos E
é igual a 10. Ah, tá, beleza. Cortou. 3A igual a 90. Ah, tá mais fácil. Então, A igual a 30. Beleza. Ok, então foi até melhor assim. Agora, se vocês não fizessem desse modo aqui, isolando a outra variável, você acha que você quer, entendeu? Então é sempre uma dica, porque aí você não precisa achar as duas. Nesse caso aqui, realmente, o E já cortava e já, como criou o acerto, facilitou bastante. Eu nem pensei nisso. Eu, tipo, Você isolaria a letra A. Oi? Você isolaria a letra A. Eu A letra E. O E, isso. Aí o L é 80 menos A, né? Então eu coloquei nessa aqui, ó, 80 menos A e resolvi a equação. Já achei o A igual a 30. Ok? Nossa, eu não fiz assim. Você fez como? Você fez primeiro, achou os erros, para depois achar o acerto? Na verdade, eu ia fazer por tentativa e erro, só que já era a primeira, né? Aí eu fiz, se ele deu 30 tiros e acertou, ele ganharia R$600, né? Porque é 300 vezes 20. E aí ele teria que ter errado 50 tiros, né? Já que ele deu 80, aí eu fiz 500 vezes 10, que é 500, ou 50 vezes 10, que é 500, subtraindo dava 100. Brilhante. Foi assim que eu fiz. Excelente. Mas você conseguiria escrever a equação também? Isso é importante, porque nem sempre é tão fácil o cálculo, entendeu? Os números colocados aqui foram fáceis de fazer conta, digamos assim. Uhum. Então, ótimo. O seu jeito, pensando bem, é o mais rápido de todos, né? Ainda mais que foi a letra A, aí é maravilhoso. Quando é A que você tá testando, é tudo de bom, né, velho? Que aí rapidão você acaba. Isso, então várias formas aí da gente fazer. Número 5 agora. Essa 5 foi exatamente o que eu falei para vocês, certo? Deixa só eu ler o enunciado. Na figura estão representadas 3 retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de interseção entre as retas. E A, B e C os pontos de interseção das retas com o eixo X. Ok? Então, olha só. 2 retas se interceptam em um ponto. Certo? Só que elas se interceptam sempre de 2 em 2. Ok? Nesse caso, né? Então, olha só. Elas estão se interceptando. Tipo assim, ó, essa reta Tzinho, ela intercepta com a S no ponto Q. A S intercepta com a R no ponto Rzão, né? E a reta Rzinho intercepta com a T no ponto P. Ou seja, a cada 2 retas eu tenho um ponto de interseção. Ou seja, um sistema, cada reta é uma equação. Então, eu teria 2 equações e 2 soluções, né, o x e o y, porque são as coordenadas de um ponto. Então, vamos tentar interpretar aqui. Essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de 3 equações e 2 incógnitas. Quando a gente estuda lá na geometria analítica, a gente sabe que se um sistema ele tem 3 incógnitas, tipo assim, se tem 3 equações, tem que ter 3 incógnitas. O número de equações e o número de incógnitas tem que ser igual. Além disso, as equações têm que ser linearmente independentes. Tipo, Jéssica, começa de novo, só essa parte aí, essa última parte, por favor. Quando a gente estuda lá na geometria analítica, tenta lembrar lá no terceiro. Na real, você podia começar tudo, eu também buguei. Tá, então vou ler de novo o enunciado. Na figura estão representadas. O negócio, eu dou um clique e ele some da tela. Estão representadas 3 retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de interseção entre as retas. A, B e C são os pontos com o eixo X. Certo? Então, tá aqui as retas, que são R, S e T, minúsculo, e os pontos de interseção entre elas são P, Q e R. O ponto A, o B e o C seriam as raízes, porque onde a reta toca o eixo X é a raiz, ok? Raiz daquela reta, né? Então, ele fala assim, ó, essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de 3 equações e 2 incógnitas. É como se fosse assim, ó, y é igual a x mais 1, y é igual a x menos 2, por exemplo. Isso aqui pode até ser que tenha solução. Agora, se eu encaixo mais uma aqui, ó, y é igual a 3x mais 7, não existe solução. Por quê? Para um sistema ter solução, ele precisa ter 3 equações e 3 incógnitas, ou 2 equações e 2 incógnitas, ou 4 equações e 4 incógnitas. Tá, entendi. Vocês lembram lá da geometria analítica? Tipo, o número de equações é igual ao número de incógnitas para poder existir solução. Além disso, essas equações, elas têm que ser linearmente... Como é que é? O número de... incógnitas é igual ao número de equações. E aí só tem uma? Não, aqui tem mais equações do que incógnitas. É a mesma coisa de eu falar assim, você, ó, 4
é igual a 2 mais 2, certo? Aí depois eu falo assim com C, 7 é igual a 4 menos 3. E depois, tentando encaixar as variáveis aqui, eu falo uma outra coisa que não tem nada a ver. Essa terceira equação, ela tá além do que você pode falar. Você pode escrever isso, só para eu poder entender? Escrever matematicamente, como se fossem números? Peraí, deixa eu tentar reformular um pouco aqui na minha cabeça para você entender o que eu quero dizer. Quando eu tenho um sistema assim, ó, x mais y é igual a 7, igual aquele que a gente falou, e x menos y é igual a 1, só existem 2 números que resolvem isso aqui, certo? Por quê? Porque esses números, cada equação, tipo assim, uma equação, você tem uma incógnita. É tipo assim, se eu falar assim com você, x mais y é igual a 7, só essa informação, não é possível de você falar qual é o valor de x e y. Por quê? Para dar 7, pode ser 1 mais 6, 0 mais 7. Enfim, podem ter números fracionários. São infinitas as soluções, concorda? Concordo. Então, quando o meu número de incógnitas é maior que o número de equações, tipo isso que eu acabei de falar, eu tenho mais letras do que equações. A gente fala que a gente tem infinitas soluções. Certo? Por quê? Porque eu posso atribuir um valor para uma e achar o da outra. Então, eu tenho infinitas soluções. Quando eu tenho um número igual de soluções, né? Tipo assim, eu tenho o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de equações. Então, é de se esperar que eu tenha uma única solução que satisfaz aquilo ali. Por exemplo, nesse caso, só existe essa solução, 4 e 3. O x tem que ser 4, o y tem que ser 3. Então, ela é uma solução única. Por quê? Porque as equações são linearmente independentes. O que isso quer dizer? Que uma não é fruto da multiplicação da outra, né, por algum fator. Por exemplo, se eu falo assim com você, ó, x mais y é igual a 7. Aí eu vou multiplicar essa equação por 2. 2x mais 2y é igual a 14. Tá com cara de ser outra equação, mas na verdade essa equação é igual a essa. Ou seja, essas duas retas são a mesma reta. Então olha aqui, ó, uma tá em cima da outra. Ou seja, é o mesmo problema da primeira. Você só tem uma equação, embora você ache que você tem duas. Por quê? As duas equações são a mesma, só que estão escritas de forma disfarçada. Então, se a primeira equação é essa, ela gera essa reta, x mais y é igual a 7, por exemplo, e a segunda gera a mesma reta, então existem infinitos pontos onde elas se cruzam, porque uma está em cima da outra, ou seja, você tem também infinitas soluções para esse problema. Ok? Ok. Agora, quando eu tenho o contrário, né? Eu tenho mais equações do que incógnitas, isso aí não dá solução. Tipo, não existe solução real para resolver isso. Que é justamente o que fala aqui. Ó. Então, vamos lá. Ela possui 3 soluções reais e distintas, representadas pelos pontos P, Q e R, pois eles indicam onde as retas se interceptam. Isso aqui é a pegadinha que ele quer que você caia. Ele está falando que as soluções dessas equações são os pontos de interseção. Mas você só poderia falar isso se fosse de 2 retas entre si, entendeu? Porque o sistema só tem solução se for 2 retas e um ponto que tem a coordenada Jéssica, vai desligar. Ô, Jéssica, vai desligar a chamada. Fez algum sinal aí pra você? Aham. Ah, tá. Tá aqui. É porque eu tava conversando com uma amiga minha, fiquei 1 hora e tanto e não desligou. Ai, Jesus. A plataforma, só que ninguém vai pagar bosta nenhuma, as pessoas vão fazer isso. Foda-se. Ah, mas tem gente que vai fazer. É porque se for uma coisa muito profissional, né? Aham. Aí talvez. Tipo assim, é igual por exemplo, uma aula de yoga, né? A pessoa tem que pagar. Porque imagina no meio da aula, lá no... Enfim, amiguinhos. Então vamos voltar lá, senão eu perco assim, peraí. Então ele falou assim, ó, possui 3 soluções reais distintas, representadas pelos pontos, pois eles indicam as interseções entre as retas. Esses P, Q e R, eles são as soluções, respectivamente, de 2 retas 2 a 2. Por exemplo, o P é a solução da reta R com a reta S. Então, seria um sistema de 2 equações, e não de 3. Entendeu? Então, não pode ser isso aqui, porque se o sistema ele tem mais equações do que incógnita, e essas equações elas são independentes,
Não existe um ponto de cruzamento entre 3 retas, entendeu? Aí, não existe 3 pontos de cruzamento entre 3 retas, tipo assim, né? Aí, olha só, então possui 3 soluções reais, distintas, representadas pelos pontos A, B e C, pois eles indicam onde as retas interceptam o eixo das abscissas. Isso aqui seriam o A, B e o C, são as raízes das equações. Pronto, tá? Tipo assim, ó, igual y é igual a x mais b, quando você coloca 0 no y, você acha o x e isso é a raiz. Não tem nada a ver com sistema, você não precisa de sistema para descobrir raiz. Então, essa daqui é viajada, a letra B. C, possui infinitas soluções reais, pois as retas se interceptam em mais de um ponto. Não. As retas, elas se interceptam em um único ponto. Elas só vão se interseccionar em mais de um ponto se elas forem a mesma reta. Ou seja, uma está em cima da outra. Aí todos os pontos elas se interceptam. Letra D, não possui solução real. Não possui mesmo. Pois não há ponto que intercepta simultaneamente as 3 retas. Ok? Nesse caso, não há ponto que as 3 retas vão passar por ele. Então, por isso. E letra E, possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em que se interceptam. Essa também é tipo, ele falou uma coisa muito nada a ver aqui, nem entendi o que ele quis dizer. Possui uma única solução real, pois as retas possuem pontos em que se interceptam. Seria uma única solução real se fossem sistemas de 2 por 2, entendeu? Aqui o sistema é 3 equações para 2 incógnitas, não tem solução. Ok? Então, e olha só para vocês verem. Eu nunca vi esse tipo de abordagem no Enem. Tipo assim, você precisa saber um pouquinho de teoria matemática por trás de sistema de equação. Foi a única questão mesmo que eu vi, foi essa, tá? E acho que eu ainda buguei. Eu não consigo entender por que não pode ser a letra A. Porque, olha só, possui 3 soluções reais. Pensa o seguinte, se você tem 3 equações, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações. Isso a gente estuda lá na geometria analítica no 3º ano. Se eu tenho mais equações, eu não posso te falar, não existe solução para isso. Entendeu? Vocês lembram quando a gente tirava o determinante de matrizes? E aí falava... Então, nesse caso aí, a equação teria que ser tipo x, y, z. Aí sim poderia, né? Sim, porque aí as retas não estão no plano, elas estão no espaço. Mas aí eu acho que não é foco do ensino médio, estudar retas no espaço, eles estudam reta no plano só, né? Então, no caso, como você falou que possui 3, como você falou que eu preciso ter o mesmo número de incógnitas para a equação, se eu tivesse um esquema tipo daquele que você falou, mas eu colocasse um incógnita a mais, aí sim poderia ser a letra A? Poderia. Se você tivesse x, y, z igual você falou, aí você teria 3 equações e 3 incógnitas. Aí daria então não tem solução real. Aí poderia ter uma solução real. Tem casos que não tem solução ou tem infinitas soluções, por quê? Porque você está usando a mesma equação, só está multiplicando ela por um valor, que é igual eu expliquei para vocês aqui, ó. Tipo assim, se eu multiplico essa equação por um número qualquer, a equação de baixo é a mesma equação. Ou seja, você não tem 2, você tem uma equação. Você está achando que você tem 2, mas você só tem uma. Aí você tem infinitas soluções para esse caso. Entendeu? Agora, o caso onde o número de equações é maior do que o de incógnitas, não tem como resolver. Mas peraí, quantas são as incógnitas lá em cima? São todas aquelas letras? X e Y. Não, as incógnitas são X e Y. E as equações? As equações são as 3 retas. Cada reta é uma equação. Y é igual a X mais B. Se você fosse representar a letra B, como é que seria? Seria B e 0, é isso? Seria B e 0? Letra e aí B? você colocaria... Por exemplo, se você fosse escrever a equação, a função da letra B, seria 0 é igual a... Da reta S, essa é a reta vezes que você B, tá falando? Mas Essa reta. Não tem como. Da reta S. Da reta S, por exemplo. Reta S, tá. Como que eu escrevo a equação da Se reta você S? for... É isso que você tá me perguntando? Não tem como eu escrever. Isso, exatamente. Porque, ó, não tem o B dela. O B dela não tá marcado. E eu também não tenho os pontos. Porque aí eu poderia fazer aquele sistema lá de... aquela matriz, ou então fazer por sistema, né? Aquele AX mais B igual a Y e substituir os valores. Então, não teria como eu escrever. Eu sei da reta S o quê? Que o B dela tá aqui em cima, é um número positivo. E o A dela é negativo, que a reta é descendente. Assim como essa, ó, a reta R,
o B dela é positivo, o A é negativo, e essa reta T aqui, ó, o A dela é positivo e o B dela é positivo também, porque cruza aqui. São as únicas coisas que você pode falar dessas retas. Ok? Entendi. Então, assim, ó, basicamente, a regra é, para você ter solução, tem que ter o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de incógnitas e equações. Tem que ser igual. Com uma condição também. Além disso, as suas equações, as equações têm que ser linearmente independentes. Ou seja, não pode ser a multiplicação de uma por um fator a outra, entendeu? Senão também não Então, tem. igual aquilo que você a falou. resposta é a letra D mesmo, né? Não possui solução real, porque tem mais equações do que incógnitas. Eu acho que esse gráfico foi só para confundir. Tipo assim, se a gente tivesse lido só o enunciado, já dava pra gente ter sacado. Se vocês lembrassem dessa teoria da geometria analítica. E tem um outro fator, que eu não sei se vocês lembram, e aí eu vou, se a gente tiver tempo, porque igual eu falei pra vocês, nunca caiu a questão dessa, eu acho que não vale a pena ficar enchendo tanta linguiça com um assunto que não cai. Mas, se vocês lembrarem, quando a gente calcula o determinante de uma matriz, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Eu multiplico assim, ó, 1 vezes 4, 4, subtraio por esse valor aqui, menos, porque né, aqui é positivo, então eu coloco negativo, e aí deu menos 2. Então, o determinante é menos 2, certo? Quando o meu determinante dá zero, as equações, se não me engano, aí eu tenho que olhar lá, porque é uma coisa que a gente nunca precisa usar para nada. Mas, quando eu quero saber se o meu sistema linear vai ter ou não solução, eu calculo o determinante dessa matriz, entendeu? Então, tipo assim, como aqui deu 2, eu falaria assim, tá, beleza, então tem solução. E é uma única solução que existe, pronto. Agora, se fosse der zero, aí você vai falar assim, não tem solução real, então tem infinitas soluções. Mas aí, é igual eu tô falando com vocês, seria na aula de geometria analítica mesmo, que eu poderia falar com vocês, eu ia ter que dar uma revisada, porque esse assunto não cai no Enem, assim. É uma coisa que eu não me preocuparia com esse tipo de questão. Diga, Gabriel. Eu tava falando alguma coisa? Você ia falar. Nem lembro. Não lembro, não. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Façam pra mim a 4 e a 2. 4 e 2. Aí a gente encerra. Beleza? Lembrar. Senão acontece aquela mesma treta, né? Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Então, eu coloquei assim, ó, 10 minutos de vídeo, como se fosse assim, 10 vezes o tamanho de cada vídeo, mais 190 do tamanho de cada foto, e deixei aqui. Já na segunda, foi possível armazenar 15 minutos de vídeo, então 15 vezes o tamanho de cada vídeo, e tirar 150 fotos, e 150 F. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar neste cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma qualidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Aí eu fiz o seguinte, eu passei esse 10V para cá subtraindo, ficou 5V. E o 150F eu passei para cá subtraindo, né? Ficou 190 menos 150, que é 40. Então, eu sei que cada 5 vídeos equivale a 40 fotos. E aí, eu pensei assim, olha só, se ela pode pôr 190 fotos e 10 vídeos, então ela pode colocar, né, se cada 5 vídeos é 40 fotos, ela pode colocar mais 80 fotos aqui no lugar desses 10 vídeos, que é né, vocês entenderam? Ó, 10 vídeos é o dobro aqui, então 40, o dobro é 80, então 190 mais 80, 270. Eu pensei assim, agora, falar que essa questão é fácil, eu não achei fácil, não. Eu fiz assim também, gente. Fez assim também? Alguém teve outro raciocínio? Também fiz desse jeito. Adriana e Débora entenderam? A Adriana falou que errou? Eu não posso dizer que foi raciocínio porque eu errei, né? Mas eu entendi a explicação. Beleza. Eu achei esse jeito meio gambiarra. Não sei, não é gambiarra esse jeito, pensando, é um jeito real de resolver, mas enfim, né? Não achei essa questão fácil, não. A 2 também eu não achei fácil. Vamos lá, então, vou explicar para vocês como escrever. É porque a 2, ela dá um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, entendeu? Aí dá para resolver, tá vendo que é 3 e 3? Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo,
acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma delas diminui R$200. Ponto final. Então, vamos pensar o seguinte. O preço do automóvel é o número de parcelas vezes o valor de cada parcela. Concorda? Por exemplo, pode ser 10 parcelas de R$100, então o preço do automóvel é R$1.000. Então, eu coloquei isso aqui como sendo minha primeira equação. Ele falou o seguinte, se eu aumentar o número de parcelas em 5, ou seja, N mais 5, o valor de cada parcela diminui em 200. Ou seja, esse N mais 5, que é o número de parcelas, vezes V menos 200, que é o valor de cada parcela, vai dar o preço do automóvel. Mesmo preço, porque ele fala que não tem juros, não tem nada aqui, é valor simples, né? Valor puro. Então, essa é a minha segunda equação. A terceira equação é essa aqui, ó. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, ou seja, N menos 4 agora parcelas, o valor de cada uma sobe 232. Então, o valor V vai aumentar 232, multiplicando essa quantidade nova de parcelas vezes esse valor novo da prestação, também dá o preço do automóvel. Então, aqui, ó, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Como resolver, né? Porque aí começa a ficar chato. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou resolver isso aqui, ó. Fazer esse produto. N mais 5 vezes V menos 200. Isso vai dar um chuveirinho, concordam? Vai ficar assim, ó. N vezes V, NV. N vezes menos 200 vai dar menos 200N. 5 vezes V vai dar 5V. E 5 vezes menos 200 vai dar menos 1.000. Só que eu sei da primeira equação que N vezes V é P. Então, isso aqui, ó, virou um P, tá vendo? Que eu coloquei aqui. P. Esse P, ele vai cortar com o P do lado de cá, porque se eu passar ele para lá, vai subtrair, né? Vai cortar. Então, vai ficar assim, ó. O P, esse P daqui, que é o NV, cortou com esse daqui. Virou um zero aqui no lugar D, porque ele cortou por subtração. Cuidado. Tá? Então, ficou assim, ó. 5V menos 200 é igual a 1.000, porque o 1.000 passa para lá somando. Então, essa é a primeira equação do meu sistema. Agora, eu vou mexer nessa. Vai ficar assim, ó. N vezes V, NV. N vezes 232, 232N. Menos 4 vezes V, menos 4V. Menos 4 vezes 232, menos 298, seria igual a P, né? Aqui. Aí esse P também vai cortar com esse NV, que é o mesmo valor de P. E aí eu vou ter a segunda equação, que vai ser menos 4V, mais 232N. E esse 928 passou para o outro lado somando. Então, essa aqui é a segunda equação do meu sistema. E aí eu resolvo do jeito que eu quiser, tecnicamente, e racho o valor de N, certo? Essa primeira parte ali eu achei mais coisa, mas aí, enfim, né? Aqui, ó, como a Violeta falou aquela hora, eu posso dividir todos os termos por 5. Então, fica assim, ó, V menos 40N é igual a 200, nessa equação aqui. E na segunda eu tenho menos 4V mais 232. Provavelmente eu posso dividir todos os termos por 4 também, né? Ó, 4 dividido por 4 vai dar menos V. 232, vou fazer aqui na calculadora porque ninguém merece. Dividido por 4 vai dar 58. N. E 928 dividido por 4, 232. Observa, não foi o jeito que eu fiz um jeito mais difícil aqui, mas enfim. Tá com muita preguiça de pensar. Aí eu corto esse cara com esse cara. Se eu devo 40N mais 58N, eu tenho 18N. E 232 mais 200 vai dar 432. Então, o valor de N é 432 dividido por 18. 432 dividido por 18, que é 24. Eu achei 24 também. Só que eu fiz uma treta muito complicada. Eu resolvi de um outro jeito. Acho que desse jeito aqui fica melhor de vocês enxergarem. Dividir a primeira por 5, a segunda por 4 e depois você fazer um sistema de equação mais digno. Ok? Vamos fazer. Oi. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu fiz essas duas equações que você fez aí, do N mais 5 e o N menos 4. Aí depois eu igualei as duas equações e aí eu encontrei uma equação que seria do meu sistema. E aí depois que eu encontrei essa equação, eu estava fazendo a substituição, só que aí daria isso estaria certo esse pensamento? Tá, porque você pode igualar as duas, porque todas as duas são iguais a P. Só que você vai ter uma equação só, e nessa equação você vai ter tanto a variável N quanto a variável V. Então acaba que não vai te adiantar muito, entendeu? Não tá errado não, mas dá mais trabalho. Aí o que eu fiz? Eu isolei o N
isolei o N e descobri o quanto que era o N, e eu ia colocar em alguma dessas equações. Sim. No final vai dar certo, só que vai dar um trabalho. Ok? Daria certo então, né? Dá. Tá bom. Uhum. Agora, vamos fazer essa aqui então rapidinho, né? Que aí eu já não preciso gravar o vídeo. Ó, em uma atividade com sua turma, o professor utilizou 64 cartões com 2 algarismos x e y, iguais ou distintos, pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A imagem representa um desses cartões. Então, por exemplo, assim, ó, se eu utilizo esse dígito, por exemplo, aqui, ó, 1 e 2, por exemplo, vira o número 12. Concordam? Beleza, eu estou utilizando 2 números. Isso aqui, tecnicamente, é o número 1 vezes 10 mais 2. Por quê? Porque o número 1 aqui ele está na posição de dezena. E dezena a gente multiplica por 10, né? Vocês lembram aquelas tretinhas lá da terceira série? Tipo assim, por exemplo, ó, 314 é 300 mais 10 mais 4. Ou seja, é 3 vezes 100 porque o 3 está na centena. 1 vezes 10 porque o 1 está na dezena. E 4 vezes, no caso aqui, seria 10 elevado a 0, né? Que é 10 elevado a 1, aqui é 10 ao quadrado. Certo? Porque vai aumentando de 10 em 10 na posição do sistema decimal. Que a gente usa o sistema de numeração decimal. Então, é tecnicamente esse raciocínio que eu vou ter. O aluno escolheu um único cartão e efetuou as seguintes operações em sequência. Ele multiplicou um dos algarismos do cartão escolhido por 5. Então, eu pensei aqui, ó, x e y. Aí eu escolhi o número x. Vou multiplicar ele por 5. Então, fica 5x. Acrescentou 3 unidades ao produto obtido em 1. Então, ele acrescentou 3 ao produto que foi obtido, que era o 5x. Multiplicou o total obtido por 2. Então, eu vou pôr um parêntese aqui e vou multiplicar por 2, que é o total, ou seja, né, tudo. Somou o consecutivo do outro algarismo ao resultado obtido em 3. Então, eu tinha obtido esse resultado, aí eu vou somar o consecutivo do outro. Se o outro era o y, eu vou e somo o y mais 1. Ok? E aí falou que deu 73 no sistema decimal. Aí agora eu vou resolver isso aqui, ó. 10x. Ó, desculpa. Eu vou fazer chuveirinho, né? 2 vezes x, 10x. 2 vezes 3, 6. Mais y, mais 1 é igual a 73. Aí eu venho aqui, ó. 10x mais y. Esse 6 mais 1 é 7. Que eu mando pro lado de lá, subtraindo 73. Então, 73 menos 7 dá 66. Ok? Eu sei que esse x e y, para dar o número 66, eles têm que estar... O x tem que ser multiplicado por 10, né? E o y tem que ser multiplicado por nada. Então, tipo assim, ó. Se aqui é 66, é porque o x vale 6, que 10 vezes 6 é 60, mais o y, que é 6. Ou seja, a soma dos algarismos dá 12. Foi assim que eu fiz. Aí deu letra D. Eu fiz exatamente assim também, Jéssica. Exatamente, igualzinho. E deu certo? Deu. Fiz igual você fez. Então vocês conseguiram fazer depois, né? Só o Gabriel conseguiu. Ah, tá. Mas agora você conseguiu explicar, Gabriel, para os meninos? Vocês entenderam, meninos? Não, eu sou péssimo para explicar. Agora eu entendi. Ah, tá. Mas quando o Gabriel explicou, eu vi que o meu não estava dando certo, porque eu não tive o raciocínio de multiplicar, de somar y mais 1. Eu não prestei atenção no consecutivo. Eu ainda buguei um pouco, porque, tipo, depois que você chegou no 66, sabe? Uhum. Como é que depois você chegou no 12? É porque é a soma dos algarismos. 6 mais 6. Ó, o cartão que o aluno pegou contém os algarismos cuja soma de x mais y. O x é 6 e o y é 6. Então, 6 mais 6, 12. Ah, nossa. E aí, Vilu, esse é o único número possível, porque se colocasse o 5, por exemplo, daria menos. E se colocasse o 7 ou o 8, daria muito mais de 66. Mano, eu entendi agora. Eu não tinha entendido antes, não. Uhum. Nossa, esse tipo de questão é tipo assim, eu acho muito bom. Esse aqui é tipo de concurso, sabe? Bem típica de concurso. Agora, no Enem eu nunca vi nada muito parecido, não. Mas, de qualquer forma, são questões muito boas para expandir o raciocínio, sabe? São questões bacanas essas aí. Ok? Então é isso, amiguinhos. Vou finalizar aqui para eu poder lançar esse vídeo lá para vocês e até segunda-feira, né? Ah, tá. Vocês pediram para eu dar uma luz especial lá naquela lista 8, né? Vou dar uma olhada nela aqui. Qualquer coisa que vocês tiverem questões específicas. Ô, Jéssica, na verdade, eu gostaria que você mandasse outras questões para a gente fazer.
Tá, eu vou dar uma olhada lá nela e aí eu sugiro. Tá bom. Sim, e também a luz, porque eu realmente fiquei bem em dúvida mesmo. Tá, qualquer coisa a gente pode voltar nela também, enfim. Ah, não, pelo amor de Deus, voltar na mesma lista não, mas fez outro. Não, mas vocês já fizeram todas as questões? Já. Sim. A 7 dá 8 já. Tá bom, tô orgulhosa. Então tá, eu vou ver aqui o que eu faço. A gente vai conversando também. Tá bom. Tá bom. Beijos. Beijo. Combinado. Beijo, tchau.